Olá, minha gente, vocês que me acompanham pelas redes sociais, eu pensei em ajudá-los ainda muito mais, trazendo um estudo sobre a hermenêutica. Realmente eu sei que há muitos homens que já pregam, que já ensinam hermenêutica, mas como eu já conheço essa história, eu já vi isso até onde mesmo eu estudei teologia, que os homens hermenêuticos, eles escondem muito o segredo, o mistério dessa técnica, porque eles não querem que você encontre a real facilidade de examinar textos bíblicos, para que você não receba a clareza, as evidências da verdade através da técnica hermenêutica. Eu digo isso porque sei, porque até no meu caso eu fui interditado de conhecer no princípio, porque os próprios homens escondem da gente quando nós queremos crescer em conhecimento. E então, eu achei por bem falar um pouco de hermenêutica. Para isso eu vou mostrar a vocês alguns textos bíblicos. Aí você pode até se redescobrir e ver que alguns textos que você leu e os interpretou como verdade, não são verdades, porque você descobriu agora através do verdadeiro que prega a verdadeira hermenêutica. Então, incluindo com a hermenêutica, a gente tem a exegese, é um estudo que interpreta o texto palavra por palavra. Isso facilita você encontrar-se com o verdadeiro conhecimento, pelo menos daquele texto em que você está lendo. Não quero dizer que você que aprende a hermenêutica vai se tornar verdadeiro e conhecedor de todas as verdades, porque você tem a técnica. Não, isso apenas facilita, isso abre portas, abre caminhos para um verdadeiro conhecimento com mais amplitude, não é isso? Então, eu como hermenêutico e exegeta, quero compartilhar convosco um pouco do meu conhecimento para ver se posso ajudá-los em alguma coisa mais, além do que eu já tenho falado, além daquilo que vocês já me escutam falar. Então vamos ver como nós podemos usar a exegese e também usar a hermenêutica para interpretarmos o texto à luz da verdade, não à luz do conhecimento religioso. Não interpretar um texto para confirmar a nossa crença, aquilo que a gente acredita, não, mas interpretar o texto na sua essência, à luz do verdadeiro conhecimento, e assim satisfazendo o Espírito de verdade que está em nós, certo? Então vamos para o exemplo. Vamos ver o primeiro versículo da nossa interpretação hermenêutica. Vamos ler um texto comigo, um texto bastante conhecido das pessoas, João capítulo 8 e verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amigos, esse versículo tem sido usado como um texto isolado e muitas pessoas aplicam uns aos outros sem nem mesmo saber o que significa conhecer a verdade. Por exemplo, uma pessoa que não conhece absolutamente nada lança um versículo desse para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aposto a perguntar a essa pessoa: e que verdade? Do momento em que lança um incentivo para você conhecer a verdade que liberta, então seria necessário que essa pessoa tivesse o pleno conhecimento da verdade para te lançar um convite como este. Está me entendendo? Então, isso é um versículo isolado, que as pessoas não sabem nem
o que estão lendo, e eu estou aqui para ajudar você e vou ensinar você como se fazer uma hermenêutica de um texto como esse. E você daqui você vai tirar a verdadeira verdade do sentido espiritual em que o mestre fala. Para você ter o verdadeiro conhecimento desse versículo 32 de João capítulo 8, você vai ler o contexto que explica o texto. A hermenêutica nos fornece alguns pontos básicos para que nós possamos extrair de um texto como esse o verdadeiro significado, à luz da verdade, o sentido em que o mestre estava tentando passar para nós outros também, já que ele falava aqui para judeus. Bem, então nós vamos. É necessário, quando você for ler um texto bíblico, você faça pelo menos 3 perguntas ao texto para que você possa extrair a verdadeira interpretação. Primeiro, você não pode dar continuidade a ler se você não sabe quem é o autor do livro em que você está lendo. Então você pergunta: quem é o autor? O autor é o fulano. A segunda pergunta: para quem ele escreveu ou para quem ele falou? É a segunda. Terceiro, por que ele falou? Vamos colocar mais uma quarta. E para qual tempo ele falou? Então, quando você tem esta noção do que você está realmente lendo, evidentemente você vai tirar a verdadeira essência da verdade de um texto como esse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso saber o que ele quer dizer com isso. Conhecereis a verdade. Vocês lembram, vocês que já leram a Bíblia, que o próprio Pilatos perguntou ao mestre o que é verdade, não foi? Então as pessoas querem saber o que é a verdade, não somente ouvir falar da verdade, porque quando se aplica um texto como "e conhecereis a verdade", você está dizendo a alguém que deve conhecer, você está estimulando alguém a conhecer a verdade, como se você já tivesse conhecido a verdade. E muitos mesmos que aplicam esse texto a outras pessoas não sabem nem mesmo o discernimento da palavra verdade. E eu quero passar para vocês um verdadeiro conhecimento, para que vocês tenham uma noção, já que isso a gente não encontra na religião, infelizmente. Me acompanhe e vamos ao verso 31, que é o contexto do 32. Quando chegar ao 32, você sabe exatamente o que o mestre quis dizer para os judeus e para nós também, que o observamos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como eu poderia conhecer a verdade? Aqui, por causa da hermenêutica, eu fiz a pergunta e eu entendi que o mestre aqui está falando para os judeus. Obviamente não cumpriam os seus mandamentos, e aqui ele chama a atenção: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O mestre queria dizer ao judeu que lhe ouvia que depois que ele se tornasse discípulo de verdade, é que ele poderia tomar o conhecimento da verdade. Então não é simplesmente abrir uma Bíblia e achar que já vai conhecer a verdade. Não é simplesmente você pertencer a um grupo que estuda que você já está conhecendo a verdade. Faz-se necessário observar o que o mestre está dizendo aqui aos judeus. Se vós permanecerdes na minha palavra, tá vendo? Então aqui ele exige a permanência, o agarrar-se com a palavra, com os mandamentos que ele ensina, para que o homem possa ter o conhecimento da verdade.
Então, se permanecer na palavra, torna-se discípulo dele, e assim conhecereis a verdade para serdes libertos. É isso aí. Isso que ele quis dizer aos judeus. Você me entendeu? Então, vamos para outro texto. Agora veja João 14, versos 1, 2 e 3. Você há de convir comigo que milhares de pessoas leem esse texto com um pensamento contraditório. As pessoas que leem um texto como esse interpretam que o mestre foi para o céu preparar lugar para elas. E na verdade não. Quando você conhece a técnica da hermenêutica e faz uso da exegese em um texto como este, a interpretação de palavras por palavra, você vai entender que realmente o sentido que está aqui não é aquilo que você achou e pensou. Vamos ver. Primeiro, quem foi que escreveu esse livro? João, não é? Certo. Ele falava de quem? Fazia uma narrativa da própria mensagem do Messias. E o Messias estava falando com quem? O Messias estava falando com os seus emissários. Outra coisa muito importante é você ter cuidado de não achar que o texto está falando com você. Isso tem causado muitos perigos espirituais nas vidas das pessoas. Por quê? Porque eles acham que a mensagem foi escrita para eles, e quando na verdade, fazendo-se a hermenêutica do texto, veremos que a mensagem foi escrita para um outro povo e não para nós. Compete, porém, nós nos encaixarmos dentro do quadro, se é que nós temos ou venhamos a ter as mesmas qualidades que aqueles tiveram, e que podemos ter certeza que estamos dentro do mesmo planejamento espiritual do Messias. Então é isso aí. Então vamos ver que o Messias aqui está falando com os seus emissários, o que muitos chamam de apóstolos, né? Então, os seus emissários. Talvez você possa se encaixar aqui, mas cuidado. Vamos logo fazer a interpretação verdadeira, depois você vê se está dentro do texto ou não, ok? Começando do primeiro versículo, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Esse o Messias falando, né? Ele chama a atenção dos seus emissários para uma verdade confirmativa de algo que ele já havia falado antes desse momento, dessa conversa dele com seus emissários. Então ele estava aqui a confirmar uma verdade que os discípulos já tinham ouvido. Então, quando diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, não fiquem perturbados, né? Não tenham dúvidas. Então ele diz: crede no Pai e crede também em mim, não se turbe. O verso 2, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha, há milhões de pessoas aí pregando que o Messias foi para o céu preparar lugar para elas. E há muitas pessoas achando que vão morar no céu por causa de um texto mal interpretado como este aqui. Mas isso falta o quê? Uma noção de hermenêutica, de exegese, para que as pessoas possam entender a verdade, a essência da verdade que está no texto. Então precisa de cuidado, meus amigos. Ler a Bíblia não significa apenas abrir um livro como um jornal. Você precisa ler a Bíblia com muito cuidado, muito respeito pela palavra que é dita, para que você não venha tentar colocar palavras na boca do profeta, do mestre, do emissário, que eles nunca falaram. Porque eu vou mostrar para vocês aqui dentro do texto hermenêutico que o Messias nunca prometeu, e
e preparar lugar para ninguém. Mas, não obstante, o texto parece muito, né? Mas isso é só falta de cuidado. Você precisa saber ler com cuidado. Ó, me acompanhe. Na casa de meu pai, né? Na casa de meu pai. Se você está lendo um texto em língua portuguesa e você acredita a tradução da Vulgata Latina está condizendo com o texto em que você está lendo, então você há de convir comigo que quando ele fala na casa de meu pai, ele não está falando dos céus a sua morada. Se ele estivesse falando, se a frase tivesse sido escrita dessa forma, na casa do meu pai, então seria os céus a morada do Eterno. Mas quando diz de, essa preposição denomina algo que vem lá de cima. E isto se refere ao reino milenar. Pode ter certeza. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, quando ele diz que existe morada, ele está falando para o homem humano entender a sua linguagem como ser humano. Ele está falando realmente do reino milenar, e para que os emissários, seres humanos, pudessem entender o que ele falava, ele falou a linguagem terráquea, né? Então, na casa, né? Casa, você entende que casa é um lugar onde as pessoas habitam, né? Então, a casa de meu pai. Então, você pensa logo que a casa é o lugar de habitação. E exatamente o reino é onde as pessoas santas vão habitar. E quando ele diz que há muitas moradas, então você atenta para a exegese e vai lá, vai ao verbo existir, que é o HA. Então esse HA é o verbo, é do verbo existir, e logo você vai entender que ele está falando que as moradas já existem. Ele não vai preparar nada para ninguém, já existem. Digamos que ele estivesse falando aqui dos céus da morada do Eterno. Então ele não estaria dizendo que iria preparar, mas que as moradas já existem. É mesmo? Então agora você pode até ler dessa forma: na casa de meu pai, ou seja, no reino de meu pai, já existem as moradas. Prossegue dizendo: se não fosse assim, ou seja, a frase que diz se não fosse assim, significa se não fosse o que eu estou falando. Eu vou-lo teria dito, ou então eu teria falado para vocês. Agora, infelizmente, aqui a Vulgata Latina, né, a interpretação de João Ferreira de Almeida, causou aqui um prejuízo no entendimento de muitas pessoas, porque no teria dito ele deveria ter colocado os dois pontinhos, para que pudesse mostrar o que vem depois, mas ele colocou aqui um ponto final e causou problema para os leigos, para os neófitos, os que não conhecem a interpretação espiritual. Mas na verdade eu quero vos afirmar que o que ele está dizendo aqui é: se não existissem as moradas, ele teria dito dois pontinhos: vou preparar-vos lugar. Nada de promessa de ir preparar lugar para ninguém. Isso é mirabolante, e todos que pregam isso estão mentindo contra a palavra da verdade. Entenderam? E ele continua no verso 3 dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. As pessoas que não conhecem o verdadeiro significado da palavra, nem gramatical e nem espiritual, acham e confirmam que o mestre foi preparar lugar. Para você entender o verso 3, é preciso que você já tenha a plena consciência do que você ouviu no verso 1 e no verso 2. Você viu aqui que o que ele está falando no verso 2 é as moradas. Veja que o que ele está falando aqui no verso 2 é que as moradas na casa do pai dele, que significa o reino, já estão preparadas, né? Então já estão preparadas. A significa já existem. E se assim não fosse,
Se não fosse assim, ou seja, se as moradas não existissem, e se não fosse assim, o que significa? Se as moradas não existissem, está corroborando o que está falando, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então aqui é a afirmativa correta, cabal, de que as moradas já existem. Então não entendam o verso 3 como se fizesse parte literal do que vocês pensam, que ele foi preparar lugar. Entendam que é assim que ele diria, se assim não fosse. Eu entendo que é difícil, mas faça um esforçozinho para que você possa entender que a hermenêutica é muito importante. Então, você vai ler o verso 2 comigo até o 3, para você tirar para que tenhamos toda a luz do conhecimento desse texto. Na casa, ou seja, no reino de meu Pai, isso se refere ao milênio e não aos céus dos céus. Há muitas moradas, quer dizer, existem, é do verbo existir, existem muitas moradas já preparadas para vocês, os emissários. Se não fosse assim, isto significa, se não existissem as moradas que eu estou dizendo, eu vou teria dito antecipadamente, Se não fosse assim, se as moradas não existissem, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele não está prometendo que vai preparar lugar, mas se os lugares não estivessem preparados, ele teria dito, vou preparar-vos lugar. E continua, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é isso que ele diria, se as moradas não estivessem preparadas. Vou só te ajudar um pouquinho. Olha, em Mateus capítulo 25, verso 34, o mestre disse, naquele dia, quando o Filho do Homem vier, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então veja, ele está aqui, nesse texto, ele estava confirmando aos emissários do que ele já havia falado, que o reino, que as moradas, que a habitação dos emissários, dos santos, já estavam antecipadamente preparadas. Se você não entendeu, então peça ao Pai entendimento, conhecimento, porque esse texto é realmente muito complexo, mas essa é a verdade, assim como estou falando. Vamos para mais um texto, para você conhecer a verdadeira interpretação da palavra do Messias. Veja em Filipenses capítulo 4, verso 13, o que diz o emissário do Messias. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então há muitas pessoas que estão lendo um texto como esse e achando que esse texto ele pode falar como se fosse ele que tivesse escrito. Mas na verdade, quem falou isso aqui foi o emissário Shaul, que chamam de Paulo, e o que Shaul quis dizer aqui é que ele podia realizar, fazer, ver todas as coisas, porque o que fortalecia ele lhe dava o direito de fazê-lo. Mas as pessoas leem um texto como esse e aplicam-se uns aos outros, dizendo, irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele esquece de que esse texto não foi escrito para ele repetir. Um texto como esse foi escrito para se ver a força, a fé e a coragem de Shaul, o apóstolo Paulo, não é isso? Então você não pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, de repente você é uma pessoa que nem muita fé tem. De repente você é uma pessoa que não tem tanta força assim. De repente você é uma pessoa que nem convertida é. Então você precisa adquirir o poder para um dia você se encaixar dentro de um texto como esse e você
se comparar espiritualmente ao apóstolo e poder dizer: eu hoje posso falar como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você tem que usar o argumento do emissário, dizendo: eu posso falar como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não simplesmente você achar que ao ler o versículo está falando de você mesmo. É isso. Vamos para mais um texto. Venha comigo e veja Mateus 24 e verso 13, um texto isolado dos pentecostais. Os pentecostais que fundamentaram a sua fé na falta de fé. O versículo 13 é um versículo isolado, usado especialmente pelos pentecostais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eles usam o fundamento, desqualificando a obra maravilhosa do Messias, que fez no madeiro, e achando que o que ele fez não foi suficiente e que eles, pentecostais, precisam fazer muita coisa para poder ganharem a salvação. Infelizmente, os coitados não sabem nem mesmo o termo salvação, porque salvação é uma coisa e vida eterna é outra. Então, para você saber o que significa aquele que perseverar até o fim será salvo, é preciso que você leia o contexto, o que eles não fazem, não lê o contexto. Desculpe, eu não tenho o costume de falar de denominação, eu falo da verdade, mas como é um texto que deve ser esclarecido e mostrado os erros cometidos contra ele, eu tenho que falar que quem inventou isso, o criador dessa mentira, foram os pentecostais, certo? O próprio Abraão de Almeida, que é um dos instrutores da Assembleia de Deus, diz no seu livro que a fé dos pentecostais é uma fé baseada em obras do diabo, porque quando você aceita o Salvador, você precisa acreditar que o Salvador teve suficientemente poder para dar a vida em resgate do seu povo e que esse povo não precisa fazer nada para receber aquilo que o Salvador deu. E na verdade, como não sabem o significado de salvação, aí cometem essa gafe. E isso vem se estendendo pelo mundo todo, essa mentira. Porque salvação é um ato individual do Messias. Ele veio exatamente para salvar o povo que já tem a vida eterna, não é isso? Então, por isso é que está aqui, eu vou mostrar a vocês. Fazendo a hermenêutica do texto, nós vamos começar lendo o contexto imediato do texto, para que a gente possa chegar no texto e extrair a verdadeira verdade do que o Messias quis dizer. O Messias, falando dos acontecimentos futuros, presente e futuros, sobre os seus emissários, ele diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, tempos em que os emissários iriam passar, fases bastante perigosas espiritualmente falando, e isso também para o nosso futuro. Nesse tempo, um tempo que já está chegando aí, é o tempo em que nós do futuro, vamos passar pelas mesmas atrocidades do poder romano, do Império Romano, e nós vamos passar exatamente pelo que está falando aqui esse texto, e vamos tirar a verdadeira verdade do contexto para extrairmos do texto a verdade em que o Messias quis passar para nós quando ele fala de salvação. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você faz uma pergunta gramaticalmente aqui ao texto: salvo de quê? Não é? Então, se você será salvo, você precisa ser salvo de quê? Salvo da queda do avião, salvo da queda da moto, salvo da virada do carro, salvo dos pecados, salvo dos perigos babilônicos. Então tem que saber que salvação é essa. E o que ele está falando aqui de salvação é a salvação dos perigos religiosos,
dos perigos que vêm pela frente, ou que viriam pela frente para os emissários e para nós outros também. Então ele diz que nesse tempo muitos seriam escandalizados, não é isso? Então digamos, nós estamos aqui vivendo a verdadeira apostasia. Então feliz daquele que não se escandaliza e permanece firme na palavra da verdade, certo? Então se você permanece firme na palavra da verdade, então não se escandalizar, isso significa que você está se mantendo a salvo, por conta do acreditar no Messias. É isso, não tem nada a ver com vida eterna aqui, é a salvação, e essa salvação te leva para o reino milenar, não tem nada a ver com vida eterna, preste atenção, olha. E nesse tempo, o tempo da grande perseguição, que viria e virá, né? Muitos iriam trair-se uns aos outros, então os problemas se acumulariam tanto que os próprios irmãos seriam falsos uns contra os outros. Precisa-se ter muito cuidado, porque isso acontece. Então, se você se livrar dessa traição, se você não trair ninguém, se você for honesto, se você for verdadeiro, se você for justo, se você andar mesmo na linha com o mestre, então você já está salvo de dois pontos perigosos, que é a traição contra o seu irmão, contra o seu companheiro. Aí, o que significa? Você vai se mantendo a salvo. Viu como é fácil entender? Pois é. Então, e uns aos outros se odiarão. Então, haverá até ódio, né? Como houve lá no princípio, também aqui haverá ódio. Ódio uns contra os outros, se odiando. Se você permanece firme no amor, no perdão, na verdade, na justiça, na paz, na liberdade de viver no Messias, então você não vai odiar ninguém, só amar, você já vai aí se mantendo a salvo de 3 itens perigosos que podem tirar a tua salvação. Os pentecostais acham que tira a vida eterna, não é, é a salvação. Salvação é esses atos aqui que estamos vendo, atos individuais da vida espiritual de cada um. Então vamos prosseguir que você vai entender. Olha, no verso 11, surgirão muitos falsos profetas, quer dizer, são mestres, né? Muita gente fala de falso profeta aí por falar, não sabe nem o significado dos termos, mas aqui, falso profeta significa aquele que ensina o contrário das profecias. Então o falso é aquele que fala o contrário do que o mestre disse, porque nós estamos aqui diante de uma profecia do Messias. Então, se alguém falar o contrário dessa profecia, esse aqui é o falso profeta. E o falso profeta não quer dizer que ele é um sem vida. Não, ele pode ser um predestinado, como todos aí que são falsos. Nós sabemos que essa raça cristã aí tudo é falsa mesmo, mas nós não vamos condenar o nosso próprio povo porque é falso. Porque aí nós condenaríamos tanto eles como os judeus e a todos que o Eterno escolheu. Mas que dizer que é falso não significa estar sem vida eterna, porque a vida é uma predestinação, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna no Messias, não é? Então nós estamos falando aqui de salvação, o ato que leva você a ter um encontro pessoal com o Messias, viver com ele e reinar com ele. Quanto à vida eterna, é uma coisa do Eterno. Todos os predestinados têm a vida eterna sem precisar fazer coisa nenhuma. Agora, é preciso que o predestinado tome conhecimento do verdadeiro entendimento das profecias, para que ele, tomando conhecimento, venha a entender que o Eterno enviou o Messias para salvar o homem que tem a vida eterna, salvando dos pecados, para levá-lo para o seu reino durante 1000 anos. Quer dizer, é uma outra história. Estamos falando aqui da salvação. Agora, o quarto item é esse. Se você se salvar das falsas profecias, dos falsos ensinos, do que ensinam as religiões, e você adentrar realmente ao verdadeiro conhecimento do Messias, então isso significa que você está se mantendo a salvo de mais um item perigoso na sua história de salvação. Ok? Bem, o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo? Então vai se multiplicar a iniquidade, o pecado, a transgressão,
tudo isso. Então, se multiplicando, o amor esfria. Ninguém quer mais amar Yahushua. O povo quer amar é o dinheiro. O povo quer amar é mamon. Quer amar é o mundo. O povo quer amizade. O povo quer festa. O povo quer viver na terra. Então, isso esfriou o amor para com o Messias. E aí, se você for salvo do quinto item, você está vivendo todo esse período a salvo. Salvo das traições, salvo dos escândalos, salvo dos falsos profetas, salvo da iniquidade, salvo do desamor. E o verso 13 responde: mas aquele que perseverar até ao fim, perseverar de quê, meu amado? Perseverar firme, para não se contaminar com estas coisas que estão aqui no contexto. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí vem o reino do Messias e você está salvo dos perigos, dos pecados do mundo, preparado para encontrar-se com ele. Não tem nada a ver com vida eterna. Isto é salvação do Messias. Aquele que não quiser a salvação do Messias continua sendo o predestinado do eterno com a vida eterna, porém não reinará com ele durante 1000 anos. Só isso. E ressuscitará no último dia, lá no juízo final, para prestar conta dos prejuízos causados pela sua própria fé maldita, e assim a vida continua. Eu estou mostrando aqui os princípios hermenêuticos para que você possa ter mais experiência com as interpretações. E depois, logo mais, estarei fazendo um outro vídeo falando mais sobre as interpretações de textos, segundo a hermenêutica e a exegese bíblica.